Figueiró, senador do Mato Grosso do Sul, que preside, no momento, esta sessão do Senado Federal. A minha palavra, senhor presidente, é no intuito de manifestar a minha alegria e o meu regozijo, muito embora oficialmente a Petrobras ainda não tenha se pronunciado sobre o volume, de mais uma descoberta de petróleo no Brasil, desta feita no estado de Sergipe. Segundo a revista Reuters, disse no mês de setembro, uma das maiores descobertas já ocorridas em nosso país, que pode chegar a um volume entre 1 e 2 bilhões de barris. Como eu disse, essa descoberta o seu volume ainda não foi divulgado pela Petrobras. Porém, a declaração da presidenta Graça Foster, da empresa estatal, de que é excepcional essa descoberta, já confirma o que disse a Reuters no mês de setembro e também o que divulgou o governo de Sergipe, o governo de Jackson Barreto. E nessa divulgação, o governador em exercício Jackson Barreto afirma que, possivelmente ainda este mês, o ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, estará no nosso estado para, de forma oficial, fazer o anúncio dessa nova descoberta, que já é apelidada de Sergipe Águas Profundas, e que consta na curva de produção da Petrobras e uma das áreas da bacia que deverá entrar em operação em 2018 e que colocará o nosso estado entre os maiores produtores de petróleo do Brasil. Ainda que haja um esforço mundial no sentido de utilizarmos energias alternativas, como a energia eólica, como a energia proporcionada através dos recursos hídricos, ou seja, energias limpas, o petróleo ainda é a grande fonte energética em todo o mundo. E a sua cadeia proporciona riquezas incomensuráveis aos países que se utilizam desta fonte de energia, que é poluente, que contribui para o incremento do efeito estufa. Porém, senhor presidente, como o Brasil ainda é um país em fase de desenvolvimento, podemos dizer que é um país ainda do terceiro mundo, chegando a um patamar como este, e produzindo na bacia de Santos
do Espírito Santo do Rio de Janeiro. Grandes volumes de petróleo. E agora, com a descoberta do pré-sal, se colocando numa posição privilegiada no mundo inteiro, claro que o petróleo é uma riqueza que não pode ser subestimada, nem pode deixar de ser explorada, notadamente num país como o nosso, ainda tão carente de recursos para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para a habitação popular, para a promoção do desenvolvimento econômico e social de todas as regiões, principalmente do Nordeste do Brasil, que é um grande produtor de petróleo. Senhor presidente, o Estado de Sergipe tem uma história que vivenciou junto com a Petrobras da descoberta desta riqueza, o petróleo, em um município pequenininho, mas que se tornou nacionalmente conhecido pela evidência de petróleo, que é o município de Carmópolis, que até hoje produz em terra um grande volume de petróleo. O Estado de Sergipe também foi o estado pioneiro na produção de petróleo via marítima, através do poço de Guaricema, que foi o primeiro poço de petróleo do Brasil, que se antecipou às descobertas que depois foram feitas no estado do Rio de Janeiro, na Bacia de Campos. Então, em matéria de exploração do petróleo no mar, o Brasil, então, tem uma história com a Petrobras que reforça a participação do nosso estado, do nosso pequenino estado de Sergipe, na riqueza do nosso país. Tanto isso é verdade, senhor presidente, que o petróleo contribuiu para o desenvolvimento do Nordeste. Nós temos um porto em Sergipe, um porto de passageiro e de cargas gerais. Este porto foi construído sob os auspícios da Petrobras, que despendeu quase de 200 milhões de dólares na construção e daquela obra monumental para o transporte de passageiros e também da riqueza do potássio, da ureia e da amônia, que são produtos autóctones de Sergipe. Da mesma forma, senhor presidente, se nós temos a adutora do São Francisco, que sai lá de Propriá e chega até Aracaju, é a Grande Aracaju, foi graças à atuação da Petrobras, aos investimentos feitos pela Petrobras no passado, que essa adutora se tornou o grande canal de abastecimento d'água para a nossa capital sergipana e para os municípios que dela se servem, que se servem deste canal. Por isto, senhor presidente, há um tempo em que enalteço essa descoberta, eu, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, quero transmitir à presidenta da Petrobras, Graça Foster, e também a Eduardo Dutra, que é um dos diretores desta empresa que orgulha o Brasil. Eduardo Dutra, que foi
presidente da Petrobras, e cujos estudos começaram justamente durante a sua gestão e que redundaram nesta descoberta. Eu quero, então, parabenizar a direção da Petrobras por este esforço realizado, por este investimento consolidado, que vai transformar o nosso estado numa província, numa das grandes províncias de produção de petróleo do nosso país. E certamente isso redundará em mais investimentos em outras áreas, como a possibilidade da construção de uma refinaria, gerando emprego e renda para a nossa região, o surgimento de uma nova indústria automobilística, como aquela que já foi anunciada pelo governador Marcelo Deda. Enfim, a Petrobras em Sergipe, ela fincou raízes, ela fez com que o nosso estado de Sergipe se desenvolvesse e se transformasse num dos estados com maior índice de desenvolvimento humano. E, sem dúvida alguma, que essa participação dos investimentos da Petrobras foi excepcional para o desenvolvimento do nosso estado. Senhor presidente, ao encerrar, portanto, este meu pronunciamento, eu gostaria de, primeiro, aguardar o anúncio oficial dessa descoberta, que será feito pelo ministro Edson Lobão no estado do Sergipe, para, em seguida, apresentar uma moção de apoio, de solidariedade, de incentivo e de estímulo ao trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos por esta grande companhia, a Petrobras, que agora completou 60 anos. Se a Petrobras tem 60 anos, desde a sua fundação, que ela tentou descobrir em Sergipe o petróleo. Tanto o seu trabalho produziu efeitos que em 1963 é que foi feita a primeira descoberta no estado de Sergipe, que foi em Carmópolis. Muito embora antes, em 1959, os deputados federais Seixas Dória e Lorival Batista tenham felicitado a Petrobras por descoberta que teria acontecido no município de Pacatuba, bem próximo a Carmópolis. Mas, oficialmente, o que nós conhecemos na nossa história é que Carmópolis foi um grande passo para a exploração de petróleo no nosso estado de Sergipe e o avanço dos investimentos da Petrobras, não só na descoberta de novos campos, como os ocorridos no mar, como também através de investimentos importantes, amônia, ureia, potássio e também, posteriormente, senhor presidente, a construção do Porto de Sergipe. Obrigado.